Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Perguntando Teologia. Estamos aqui com o nosso amigo Tiago, ele que é teólogo e professor de ensino bíblico. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcelo? Tô bem, graças a Deus. Uma alegria a gente estar começando mais um episódio. Legal, vamos direto ao ponto, então. A pergunta dessa semana. A pergunta é a seguinte: o que significa a expressão reino de Deus ou reino dos céus, que Jesus tanto costumava usar? Muito bem, Marcelo. Essa expressão, de fato, ela é muito presente no discurso de Jesus e a gente encontra várias vezes, né? Ela sendo dita por ele nas parábolas, nos ensinos, nas mensagens. Para entender o que significa isso, a gente tem que primeiro lembrar, né, aquele posicionamento na história, na época que Jesus vivia. Então, a gente precisa lembrar que Jesus está falando para o povo judeu e o povo judeu vem há muito, mas muito tempo mesmo sofrendo por ser um povo oprimido, né, debaixo do Império Romano. Anteriormente eles foram debaixo de outros imperadores e desde que o reino se dividiu e desde que veio o cativeiro, o povo judeu ele sempre está vivendo dessa forma, né, debaixo de um imperador, quando termina está debaixo de outro imperador, e isso, é claro, traz uma dificuldade muito grande social para o povo, né? A vida se torna mais difícil, você vai trabalhar para poder mandar esses recursos para os imperadores, meio que você comprando ali a sua liberdade, né? Você se torna dependente, então isso traz um peso social muito grande para a nação. Mas mais do que o peso social, isso traz um peso espiritual também quando se trata do povo de Israel, porque viver dessa forma é viver longe daquilo que Deus tinha prometido, né? Desde quando ele chama Abraão, desde quando ele vai trabalhando com os patriarcas, depois os profetas, e especialmente aquela grande expectativa que o povo tem de que, se eles seguirem o Senhor, cumpre-se aquilo que existe na lei e eles serão um povo sucedido, um povo bem abençoado por Deus, e eles estão em busca disso. Então perceba que estar debaixo do Império Romano é um peso duplo para eles nos tempos de Jesus. É tanto as aflições e as imposições que já vêm por estar debaixo do Império, como também aquele pensamento sempre: poxa, será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus abandonou a gente? Será que nós esquecemos de Deus? Será que a gente nunca vai conseguir viver da forma que Deus espera para que Ele venha e restabeleça aquele reino de Davi, aquele poder que nós tínhamos na época de Davi, quando nós éramos independentes, quando as nações em volta olhavam para nós e elas viam uma nação forte, uma nação grande, e nós podíamos dizer: olha, é Deus quem está fazendo isso por nós. Então, o grande problema nos tempos de Jesus é esse. E claro que a tentativa de suprir isso, né, são aquelas vozes da religiosidade, tanto dos fariseus quanto dos saduceus, dos mestres da lei, dos herodianos, dos zelotes, uma porção de grupos religiosos e sociais, e esses grupos, cada um tentando dizer como que eles acreditavam que o povo deveria viver para poder finalmente voltar a ser agraciado pelo Senhor, né? E isso, claro, trazia um peso muito maior sobre o próprio povo, não sobre os religiosos, mas sobre o povo que está debaixo dessa lei religiosa que está sendo colocado, né? Então a vida era muito difícil, muito complicada para eles. Por isso existia sempre essa expectativa de: poxa, quando o Messias vier, né? A gente encontra isso muito interessante na voz da mulher samaritana, quando ela tá tendo uma vida difícil, uma situação complicada, né? Mesmo não sendo uma mulher judia, mas ela tem expectativa do Messias. E ela fala para Jesus, né? Não, quando o Messias vier, tudo vai mudar, tudo vai ser diferente, ele vai nos explicar essas coisas todas, não vai ter mais essa divisão entre Samaria e Judá. Então a gente percebe esse anseio que eles tinham, essa expectativa que eles tinham, e que na verdade o povo judeu tem até hoje, de que o Messias vindo, o Messias traria o restabelecimento do reino de Israel. Agora, Jesus vem e Jesus traz um reino diferente, né? A gente percebe isso na voz de João Batista, quando João Batista começa a pregar o arrependimento, e aquela mensagem começa a chamar a atenção das pessoas, porque tem muito tempo que eles não ouvem alguém se manifestando em nome de Deus. E João Batista começa a falar: olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E Jesus, depois do seu batismo, repete as mesmas palavras: olha, o reino de Deus é chegado, e traz essa mensagem para o povo de que o reino de Deus já está ali, de que já tem um reino ali. Mas eles não viram chegando nenhum exército, né? Eles não viram Roma se retirando, eles não viram nada disso aconteceu, porque o reino de Deus é um reino que ele não é físico como são os outros reinados. Ele é um reino, podemos dizer assim, espiritual, embora ele tenha grande influência na prática das pessoas. Ele é um reino que ele não é temporal, ele é eterno. Ele é um reino que ele não se define por fronteiras, mas ele se define por comportamento, por adesão
adesão ao plano de Deus. Então Jesus traz um reino diferente, um reino novo, um reino que as pessoas precisam ressignificar nas suas mentes o que significa, para que elas possam assim entender o que é que Jesus está pregando, o que é que ele está prometendo e o que é que ele está fazendo, de fato, né? Então por isso que ele usa tantas vezes essa expressão reino de Deus ou reino dos céus, dependendo de cada evangelista, né, costuma usar de uma forma. Mas a gente percebe, eu queria só mostrar um dos textos que isso fica bem claro pra gente, é no capítulo 13 de Mateus. Por que Mateus, né? Mateus é aquele dos 4 evangelhos que tem a preocupação de mostrar, especialmente pro povo judeu, que Jesus era o Messias. Então por isso que Mateus vai falar tanto no reino, né? Tanto na promessa de Deus, no reino de Deus que é chegado, no reino dos céus. E isso é interessante porque quando a gente observa o evangelho todo de Mateus, os especialistas acreditam que Mateus tem organizado, né, as suas narrativas e o seu texto ao redor de 5 grandes sermões, né? Então, começando lá pelo Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, depois nós vamos ter no capítulo 10 um sermão de Jesus especialmente sobre os discípulos que estão sendo enviados, sobre como eles deveriam ir e evangelizar as pessoas. No capítulo 13, um sermão só dedicado a parábolas sobre o reino. No capítulo 18, um sermão só mostrando como é a vida nesse reino, né? O perdão que tem que existir entre os irmãos e tudo mais. E o último, sermão no Monte nas Oliveiras. Então, Mateus teria organizado 5 grandes falas de Jesus, e aqui interessa pra gente especialmente o capítulo 13, que é onde ele coloca diversos dentro do mesmo capítulo, são cerca de 8 parábolas que vão mostrando como é o reino de Deus. E aqui é interessante a gente ver o seguinte, se você ainda não ouviu, nós recomendamos para você que nós já temos aqui no podcast um episódio só falando sobre parábolas e como interpretá-las, e vale a pena você, de repente, dar uma olhadinha, voltar nesse episódio para entender um pouquinho melhor aquilo que a gente está falando, tá bom? O episódio número 17 foi um dos que nós falamos a respeito disso. Então, uma das funções que as parábolas têm é justamente de falar a respeito por comparações. É esse que é o sentido, na verdade, do termo, não é parábola, e Jesus vai usar para falar do reino de Deus, mas não de modo direto, ele sempre vai falar por meio de comparações. Então ele usa, né, a primeira parábola é aquela do semeador, que é aquela que fala justamente sobre a necessidade que nós temos de ter o nosso coração preparado. O nosso coração tem que estar pronto como um terreno pronto para receber essa semente que é a palavra de Deus. E ele vai usar justamente aquela parábola do semeador para dizer que o nosso coração tem que estar preparado para receber esta mensagem do reino, porque senão o inimigo vem, as preocupações vêm, os anseios vêm, e essa palavra não cresce, né, gente? Mas ele usa uma segunda parábola para falar sobre o momento em que a semente cresce, mas num problema que acontece, que é quando o joio cresce junto com a semente. Então ele vai dizer, olha, o reino dos céus é comparado com, e aí ele coloca essa situação de trigo crescendo junto com joio, né, que é aquela planta muito parecida com trigo, e os servos se oferecem, fala, quer que a gente tira o joio do meio do trigo? E Jesus fala, não, deixa crescer, porque no final vai ficar evidente qual é joio e qual é trigo, né? Então, Jesus mostrando essa dificuldade que existe, mesmo depois que o reino começou a nascer no coração de uma pessoa. E ele vai continuar mostrando uma outra parábola que fala sobre o reino dos céus como um grão de mostarda, ou do reino dos céus como um fermento que uma mulher toma. E nessas duas parábolas aqui, o que está evidente é o reino dos céus como uma coisa pequena, mas que traz consequências enormes, né, monstruosas, como quando a gente compara o tamanho de uma árvore de mostarda com aquela sementinha, ou do efeito que o fermento provoca dentro de uma massa, né? E ele vai continuar trazendo mais parábolas, falando, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido, ou é como uma pérola de grande valor. E nessas duas parábolas o que ele vai destacar é justamente como, depois que uma pessoa descobre o que é o reino de Deus, quando ela de fato tem os seus olhos abertos para a preciosidade do reino de Deus, ela troca tudo que ela tinha antes, e aqui é uma acusação, né, bem direta sobre os sistemas religiosos que existiam ali, que não tem valor, porque quando ela descobre o tamanho do valor do reino de Deus, ela abandona aquelas práticas, aquele religiosismo que existia todo em Israel, né? E ele vai continuar trazendo ainda a parábola das redes, né, falando, olha, é como um homem que lança a sua rede ao mar, e ali vem todo tipo de peixe, ele vai depois assentar para separar peixes bons e peixes ruins. E aqui numa parábola tem um significado muito próximo, né, do joio e do trigo, justamente sobre aquilo que Jesus faz no final dos tempos, de separar tudo aquilo que vem na rede, ou sobre um homem, né, que ainda comparar por fim
um mestre que entende o reino, ele é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, fazendo essa distinção. Então percebe, o que é legal a gente observar aqui? Em todo o capítulo 13 de Mateus, ele organiza apenas com parábolas. E essas parábolas são todos ensinamento a respeito do reino de Deus e sempre trazendo por comparação, de modo que a gente entende o que é o reino por meio dessa similaridade que o reino tem com outras coisas ao nosso redor. Jesus parece muito mais preocupado, ao invés de fazer uma exposição direta, olha, é dessa forma, é daquela, em mostrar pra gente os efeitos que o reino causa ou os efeitos que nós experimentaremos nas nossas vidas quando nós estivermos descobrindo o que é este reino e essa mensagem que ele está trazendo. Muito bom, Thiago. Então a gente pode afirmar que o reino de Deus já existe, ou ele só vai existir depois da volta de Jesus? Então, existe algumas diferenças de interpretação nesse sentido, porque o reino ele vai estar muito próximo do entendimento que se tem sobre milênio, né? E aqui mais uma vez eu convido o nosso amigo ouvinte, o episódio 34 que nós disponibilizamos aqui, ele fala a respeito, né, das possíveis interpretações que existem para o milênio, porque as pessoas se perguntam, poxa, mas será que esse reino é literal, né? Então nós vamos ter mesmo Jesus como um rei governando sobre as pessoas e sobre todo mundo, ou será que esse é um reino sobre influência? Quando a igreja se levantar e a igreja colocar ali, né, o viver de acordo com o que Jesus espera, então o reino estará estabelecido, né? Então existem diversas interpretações, mas o que nós entendemos é que seja qual delas, né, a pessoa se sinta mais confortável, ela entenda como correta a partir dos textos bíblicos, o fato é que muito se diz sobre o reino no sentido de já e ainda não, essa expressão usada. Então o reino já está entre nós porque Jesus já disse isso, né? A partir do momento que ele começa a nos ensinar a viver como cidadãos do reino, a partir do momento que ele começa a avisar, olha, é chegado o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está no meio de vocês, vocês devem orar, Pai nosso, venha a nós o teu reino. Então o reino de Deus, ele está aqui, ele está acessível, mas ele ainda não está no sentido pleno, no sentido completo. Esse sentido pleno e completo do reino, nós vamos experimentá-lo quando nós estivermos na presença do nosso rei e livre do pecado que nos atrapalha de viver como cidadãos do reino de Deus. Muito bem. Então só nos resta aguardar a volta de Jesus e viver de acordo com a vontade dele aqui, né? Bom, estamos encerrando o episódio dessa semana. Nos acompanhem nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Faça mais perguntas. Nos acompanhem também no YouTube. E agradecemos todos os ouvintes que estão nos ouvindo. E até a próxima.